Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive esse mês de agosto, que eu saí de férias, em que a pergunta é: em quem temos posto nossa confiança? Eu fui de viagem com meu neto para Portugal e nós, quando vamos viajar, tomamos a decisão de viajar. Não estou falando aqui em você ir do teu próprio carro. Aqui eu estou falando em você ir de avião, você ir em trem, você ir em ônibus. Ou até mesmo pegar uma carona com alguém num carro e de barco, né, navio. Então, em quem nós temos posto a nossa confiança? Então, quando você toma uma decisão de uma viagem, você tem que confiar que aquele que vai conduzir você até o lugar escolhido, ele vai te levar em segurança. Que você vai chegar bem no lugar em qual você escolheu. E nós, quando entramos em que seja lá o deserto que for das nossas vidas, família, trabalho, emprego, saúde, seja lá o que for, nós sabemos que é o permitir de Deus nas nossas vidas, que Ele vai estar conduzindo as nossas vidas, porque assim nos diz na palavra do Senhor, que Ele nos leva ao deserto, mas Ele conduz o nosso passo, Ele não nos abandona. E nós muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes, nós colocamos a nossa confiança no homem, no que pode fazer o homem por mim, do que no Deus da promessa das nossas vidas. Então, nessa experiência que eu tive com o meu neto, comprei o bilhete. Quando você compra o bilhete, eu comprei nesse caso de avião, ali está escrito o tempo que vai durar a viagem, né? Mas não diz o nome do piloto. Não diz o nome do piloto, diz a empresa, o horário e o tempo de duração da viagem. E você confia plenamente que tudo vai sair bem. Você prepara a tua mala, chega no aeroporto, passa pelo controle, eles verificam a tua mala, o que você pode levar, o que você não pode levar, né? As coisas que nós temos às vezes que deixar pelo caminho, e assim é o Senhor. E Deus falava comigo: eu te levei a um processo de restauração, mas que é necessário deixar coisas para trás, muitas vezes. E a gente já sabendo, na questão de viagens de avião, o que você pode, o que você não pode, porque ali te sai uma lista. Mas mesmo assim, porque eu vejo as pessoas, quantas vezes nós insistimos em levar coisas que não podemos ou que não devemos. Que muitas vezes essas coisas é desnecessário, tanto é desnecessário que eles simplesmente tiram da tua mala e jogam no lixo. E isso vai embora. E você não vai precisar daquilo. Mas nós somos assim. Queremos arrastar, levar coisas que não vão edificar nossas vidas ou que não faz mais falta. Aí você passa pelo controle. No caso dessa vez, meu neto apitou porque ele levava um botão na bermuda que apitou. E o polícia foi muito amável com ele, porque ele é um menino de 8 anos. Tudo bem. Entramos no avião e o procedimento, quem já viajou de avião sabe qual é. Né? Depois que nós entramos, o piloto, as aeromoças, né, que a gente chama de azafatas, elas se apresentam, falam dos procedimentos, pedem que a gente fique sentado, que põe o cinturão, porque vai se dar início à viagem. E aí o piloto se apresenta. Um deles, eu não sei se foi daí da volta, eu lembro o nome, que era Pedro, que é um nome muito fácil de guardar, né? Então o piloto se apresenta: meu nome é comandante Pedro, vou pilotar essa nave até o nosso destino, nesse caso Lisboa, previsão de tantos graus de temperatura na cidade de chegada, vamos voar não sei quantos metros de altura, possibilidade de algumas tormentas, porque no caso Lisboa, o aeroporto de Lisboa é o lado do mar, e quando você troca essa temperatura, geralmente tem algumas turbulências. Então o piloto já avisa tudo que pode passar no voo. E se por acaso o avião cair no mar, você tem que fazer isso, aí a aeromoça te ensina todos os procedimentos, né? Então nós embarcamos, confiando
que aquele homem que disse que se chama Pedro, que se chama Pedro, que ele tem o controle de todas as coisas e que você vai chegar ao teu destino. E eu fiquei parada olhando, e realmente quando nós fomos chegando a Lisboa, porque geralmente 20 minutos antes da aterrissagem, eles te avisam para você levantar a mesa, botar teu assento reto, para você botar o centro de segurança com tranquilidade, botar o avião o telefone em modo avião, que não se levante para ir ao banheiro, que são 20 minutos de preparação para a chegada, né? E aí, eu acho que é um dos momentos mais complicados, porque você não sabe como que esse avião vai tocar a terra. Você sabe que ele vai tocar, como você não faz nem ideia. Então, são 20 minutos de preparação de aterrissagem. E quando estávamos chegando a Lisboa, o avião tremeu um pouquinho. Meu neto dizia assim: vovó, eu não quero morrer desse jeito. Eu disse: tô tranquilo, porque quem está conduzindo o avião, ele sabe o que está fazendo. E de toda maneira, um piloto automático que se acione. Expliquei para ele toda a história para tranquilizar ele, né? Apesar de ele estar acostumado a viajar de avião, mas nesse momento, porque realmente, como eu falei para vocês, Lisboa, o aeroporto de Lisboa está justo ao lado do mar. Chegamos, aterrissamos, pegamos as nossas maletas, saímos e fomos para o nosso destino. E ali fizemos passeio em trem, fizemos passeio em ônibus, e sempre confiando que aquele que estava conduzindo nos levaria seguro ao lugar de destino. E nós, quando entramos no deserto, seja a área que for da nossa vida, nós começamos a duvidar do Senhor. Nós começamos a achar que Deus não está no controle de nada, mesmo conhecendo a sua palavra, mesmo compartilhando mensagem, muitas vezes declarando com a boca que sim, Senhor, eu confio. E declaramos, mas dentro de nós não temos essa confiança suficiente, porque olhamos para as circunstâncias. Ali, quando houve aquela turbulência na hora de chegar em Lisboa, eu tinha que confiar que o piloto era bom o suficiente para levar a gente tranquila à terra. Não sei se era jovem, não sei se era mais velho, não sei se tinha tanta experiência, não sei as horas de voo dele, não sei quantos voos ele já fez. Não conhecemos o piloto, não temos a oportunidade de conhecer, porque eles entram por outra porta, eles entram antes que a gente. E às vezes, muito poucas vezes, eu imagino que o piloto que passou ao meu lado, quando eu estava do lado de fora, era o que ia conduzir o avião. E você simplesmente descansa, você senta ali dentro como se nada. E quando você olha, eu geralmente vou perto da água, perdão que eu estou com alergia, vou ou ao lado, o assento que está praticamente em cima da asa, ou atrás, ou não um pouco à frente, é o lado que eu sempre viajo. E a gente vê nitidamente o que está acontecendo, e você olha para baixo e não vê absolutamente nada. A maioria das vezes você está voando por cima das nuvens. Aí te faz lembrar que o Senhor tem uma nuvem de glória que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem nos conduzido. E por que duvidamos? Por que desconfiamos tanto das promessas do Senhor? Porque duvidamos que Ele nos levou ao deserto e que Ele já trilhou um caminho. Que lá no começo Ele disse: eu sou teu Deus, não temas porque eu estou contigo. Quando você embarcou nessa nave, você embarcou sabendo que o piloto te vai levar ao destino final e com vitória. Quando nós chegamos quando toca a terra, geralmente, todo mundo aplaude o piloto pelo bom trabalho que ele fez. Às vezes, muitas vezes, o avião bate no chão, que parece que, sabe, freia de repente porque a pista acaba. Mas você continua confiando. Que você vai chegar sim. E porque temos esta dúvida do Deus a quem nós servimos. Porque duvidamos, porque pomos Deus contra a parede para solucionar rápido os nossos problemas.
Porque dizem, Deus me esqueceu, Deus me trouxe para o deserto e esqueceu que eu existo. E na viagem de volta, um voo super tranquilo, passa todo o procedimento, o piloto se apresenta. É a mesma coisa, o piloto se apresenta, cada um usa uma ou duas palavras diferentes, mas é o básico, né? É um texto que eles têm, né? De passar e desejar boa viagem, que vai ser tranquila, que isso aqui. Na volta foi super tranquila a viagem, não tivemos nenhuma turbulência. E eles avisaram que a gente ia pousar, uns 20 minutos antes. E sem contar que geralmente a viagem para Portugal é 1h15 que te sai no bilhete de voo. Nunca chega esse tempo. Geralmente é 1h, 50 minutos que eles aceleram o processo. Eles têm essa autorização, né? Para diminuir o tempo de voo. Assim como Deus também pode diminuir o nosso tempo de cruzar o deserto. E aí na volta, super tranquilo o voo. E eu observei que o piloto ia descendo e de repente ele subiu outra vez e fez um giro assim com o avião e deu uma volta. Porque eu estava na janela, sentada do lado da janela. E eu fiquei quieta, olhando, saber o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo. Algo passava. E ele deu essa volta e voltou ao ritmo e passaram. E tudo isso, gente, em segundos. É uma coisa tão impressionante que você realmente não tem o controle de nada. Temos que aprender a deixar nossas vidas total e completamente nas mãos do Senhor. Nós não temos como controlar nada. Ali decidiu o piloto isso porque houve um comando da torre. E como eu tinha mandado para o meu filho o número de voo, né, como aceder por internet para ele saber como estava o voo, se estava atrasado, se vai chegar a tempo, se havia algum contratempo, e ele estava esperando a gente em Madrid. E aí eu vi, né, essa manobra do avião. Nada. O piloto não falou absolutamente nada. Silêncio, né? Aquele silêncio que a gente tanto reclama aqui do Senhor, que o Senhor está em silêncio, que o Senhor não fala nada, porque o Senhor não ouve, porque o Senhor não responde, porque... Silêncio total do piloto. Tranquilamente. Chegamos, tocamos em terra. Supostamente chegaremos mais tarde. Não sei o que eles fazem, meus irmãos, mas chegou no horário mais ou menos previsto de chegada. E quando nós chegamos, eu saí, falei com meu filho e tudo, eu te mandei a mensagem que o voo estava atrasado, realmente estava muito atrasado, mas chegamos mais ou menos no horário. E meu filho disse, não, eu estava controlando pelo telefone e vi que ele teve que fazer, chamamos de rebote, ele teve que subir outra vez, porque não havia pista para ele descer. E nós estávamos ali dentro, confiando que o piloto nos levaria são e salvo ao nosso destino. E isso me chamou muito a atenção, E eu dizia, Senhor, perdoa, porque nós confiamos no homem que não conhecemos, ele diz o nome dele, nós acreditamos, nós confiamos, não só ele, como o avião que nós estamos dentro, que está perfeito. Eu sempre oro, peço ao Senhor para ele estar no controle, para ele ser o mecânico do avião, porque não podemos ser imprudentes. Que nos conduza ao nosso lugar de destino em segurança. Mas nós temos que confiar ali, no homem, que ele vai ter o discernimento, que ele vai ter a sabedoria, que ele vai saber como agir e reagir na hora que vier a dificuldade. E nós não temos absolutamente nada que fazer. Seguir as ordens dadas por ele. Sentada, com cinturão, não ir no banheiro, não usar telefone, não abrir a mesa. E o Senhor muitas vezes nos diz simplesmente, espera em mim. Obedece o que eu estou te falando. Confia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no controle de todas as coisas. E abrimos a boca, falamos, declaramos a palavra e seguimos sem confiar plenamente nesse Deus que cuida do nosso deitar, o nosso levantar, cuida do nosso respirar.
Eu agora estou em Santiago de Compostela, que é outro estado, é uma cidade do estado de Galícia, aqui na Espanha. E a mesma coisa, um avião, eu peguei um voo que chegou aqui à noite, também a mesma coisa, 1h15 de voo, porque a Espanha ela é muito pequenininha, gente. Qualquer lado que você for, eu estou no meio, né? Eu estou em Madrid, é praticamente o mesmo tempo de viagem, não importa o estado que você for, mais ou menos 7 horas, 6 horas, 6 horas e meia. Não, a Espanha é muito pequenininha. E mais uma vez, 1h15, cheguei antes, né? E confiando de que o piloto ia me trazer à cidade onde eu estou agora de férias, conhecendo amigos e irmãos em Cristo, e que eu quero compartilhar também depois com vocês um pouquinho dessa experiência que eu tive aqui, né, de conhecer. Bem, vou compartilhar agora, para não embora o nome do Senhor. Eu saí de Madrid dizendo: Senhor, eu preciso muito de um tempo, né, de descanso, de férias de verdade, tomar uns dias para mim, para poder estar conectada com o Senhor, mais tranquila, sem correria, sem desespero. Eu fui muito bem recebida na casa de um irmão em Cristo. E domingo nós fomos à igreja pela manhã. E quando eu cheguei lá, eu vi uma senhora, que depois eu vim a saber que era esposa do pastor, pastor principal da igreja, que são 2 pastores, pai e filho. E eu olhava para ela e dizia assim: o que passa com essa senhora? Tem alguma coisa errada com ela, não sei o que era, eu não conseguia ver. E vi uns olhos muito tristes, muito caídos. E eu disse: pai, o que está acontecendo? Eu fui ao culto à noite também, nos saludamos e tudo, mas aquilo me incomodava. Quando foi nessa terça-feira, o dono da casa onde eu estou, o Tony, ele convidou os pastores, né, e mais um pastor, casal de pastores argentinos, que estão aqui em Espanha são pastores missionários, professor de faculdade de teologia, o homem toca não sei quantos instrumentos, uma máquina mesmo a serviço do Senhor. E preparamos uma janta maravilhosa, eles vieram aqui. E eu entrei na sala e essa senhora ela se chama Mônica, e estava sentada na sala. E aí foi quando me dei conta. Ela falou assim: hoje eu tô mal, porque eu fiz quimioterapia. E fez assim no peito. Ela não tem um seio devido ao câncer. E aquilo me tocou tão profundamente, porque ela estava com tanta alegria na igreja, louvando ao Senhor, era mais entusiasta, ela estava numa euforia, vamos dizer assim, tão grande de estar ali na casa do Senhor, alabando o nome dele. E eu me sentia tão pequena, dizendo: pai, o Senhor tem sido tão bom comigo, o Senhor tem cuidado tanto de mim. E olha essa mulher, pai, precisando de cura, e não se queixando de nada. Ela disse estar muito cansada, muito debilitada, porque a quimioterapia desgasta muito. E aí eu fui saber um pouco da história dela, e a gente aqui sentado, jantando tudo, conversando. Em momento nenhum essa mulher se queixou de nada. E eu observei que ela tem um caroço muito grande no mesmo lado que ela tirou o seio, do lado direito. E desse mesmo lado ela tem um caroço muito grande, uma hérnia enorme, irmãos. Uma coisa tremenda de grande. E ali Deus me falava: é uma hérnia que ela tem. Mas como ela está recém-operada de câncer, né, talvez eles não possam fazer outra cirurgia tão seguido que ela está fazendo a quimioterapia. E quando deu às 11 horas da noite, o pastor disse assim: nós temos que ir embora, porque a Mônica esqueceu a insulina dela. E ela tem que tomar insulina às 11 da noite. E todo o tempo essa mulher bota um soro ou um colírio nos olhos, porque em cima dá uns cristais nos olhos dela que ela tem que limpar, que senão machuca a vista. E ela é mais ou menos da minha idade, ou seja, um pouquinho mais, 2 anos mais que eu. Eu me senti tão pequena, meus irmãos. Eu me senti tão pequena. Eu me senti tão nada olhando para essa mulher.
e ela um pouco cansada, assim, nota o cansaço nela da luta, ela teve luta com o irmão, ou isso é uma outra história. E eu falei, Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa. Eu estou aqui, passeando, desfrutando de umas férias, descansando, ouvindo sim a palavra do Senhor, conversando das coisas de Deus com muita tranquilidade. Mas nós temos que deixar de ser egoístas. Temos que deixar de crer que Deus perde o controle de tudo. Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Não perde o controle. Assim como eu falei no princípio, nós confiamos no piloto, que é um homem que nós não conhecemos e acreditamos que é o nome que ele diz que é. Não tem por que mentir nesse caso, né? É o homem que nos tira de um lugar e nos leva a outro em segurança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos tira do Egito, nos faz passar realmente pelo deserto, mas Ele nos leva à terra prometida e chegamos em segurança. No meio do caminho existe luta, sim, porque o Senhor nunca disse que seria fácil. Ele disse que teremos aflições, que teremos medo, sim. É natural do ser humano, porque somos seres humanos. Mas, meus amados, que eu digo para vocês, temos que aprender a confiar nesse Deus. Colocar realmente nas mãos dele a nossa confiança. Como nós colocamos na mão do condutor do ônibus, todos os dias quando vamos trabalhar. Eu pego o trem, eu pego o ônibus e eu confio que eu vou chegar ao meu lugar de destino. Eu confio todos os dias. Eu, quando vou trabalhar, eu pego 4 meios de transporte para chegar no meu trabalho e 4 para voltar para casa. Né? Porque eu tenho que deixar meu neto de manhã e buscar meu neto no colégio à tarde. E confiada, tranquila. Você vai olhando no telefone, você vai lendo alguma coisa, você vai conversando, tão descuidada, tão despreocupada, que aquele homem que está ali conduzindo, mulher, seja lá o que for, vai te levar ao teu destino com segurança. E por quê? Por que essa pergunta? E em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem nós temos colocado a nossa certeza de vitória? Porque no Salmo 31, no verso 14, nos fala assim: porém a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. E que verdadeiramente não seja somente de boca, não seja somente de boca, mas que seja de coração, realmente confiando e entregando nele cada minuto das nossas vidas, porque sem o Senhor nós não somos nada. Fiquem na paz, que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês.